igreja. Vamos declarar com fé esse cântico agora em nome do Senhor Jesus, amém? Mesmo de casa, louve com a gente agora, glória a Deus. Santo, sejas bem-vindo aqui neste momento. Aleluia. Glórias a ti, Senhor. Aleluia. Veio como o som, como de um vento, veemente impetuoso, encheu todo lugar.
partiu as línguas como de fogo, veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção no trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, que me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram e nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Eu sou todo teu. Veio como o som, como de um vento, veemente, impetuoso, encheu todo lugar. Repartiu as línguas como de fogo, veio para trazer consolação, interceder, mostrar a direção ao trono do Pai. Quem é Ele que abriu meus olhos quando nem percebi que eles se fecharam, me fez andar novamente quando minhas pernas paralisaram e nunca me deixará, não me abandonará. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Eu sou todo teu. Declare tua habitação. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Tua habitação sou eu, sou tua morada, Espírito de Deus. Faça o que quiser, sou todo teu. Eu sou todo teu. Eu sou todo teu, Senhor. Eu sou todo teu. Eu sou todo teu. Louvado e engrandecido seja o nome do Senhor. Amém. Graça e paz, meus irmãos, glória a Deus. É com muita alegria, esta amada igreja de Jaú, que nós estamos aqui hoje para transmitir a palavra de Deus, a convite do pastor Edson,
Estamos felizes, né, por poder compartilhar a palavra de Deus, mesmo à distância, mesmo a gente não estando perto, mas através dessa tecnologia a gente pode transmitir a palavra de Deus neste domingo, tá? Então eu agradeço pastor Edson pelo convite, esta amada igreja de Jaú, que nós amamos tanto os irmãos e que está nos nossos corações e nas nossas orações também. Amém? Irmãos, eu gostaria de transmitir esta palavra muito importante para todos nós, no nome do Senhor Jesus. Amém? Abra a sua Bíblia então, você que está aí, abra a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 10. Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículo 17. A palavra de Deus diz assim a nós: Pondo-se Jesus a caminho, um homem correu ao seu encontro e, ajoelhando-se diante dele, perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Agora eu gostaria que vocês abrissem a sua Bíblia no Evangelho de João, capítulo 3, e os versículos 1 ao 3. Evangelho de João, capítulo 3, versículo 1 ao 3, diz assim: Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e perguntou, e disse a ele: Rabi, sabemos que o Senhor é mestre, vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que o Senhor faz, se não estiver com ele. Jesus respondeu: em verdade, eu te digo, que se alguém não nascer de novo, não pode entrar no reino de Deus, ou não pode ver o reino de Deus. Amados irmãos, essas duas histórias, tanto do jovem rico, quanto deste homem mestre da lei, por nome Nicodemos, esses dois homens têm alguma coisa em comum entre os dois. O primeiro fato é que os dois eram tremendamente religiosos. Eles eram homens que observavam a lei de Moisés. Eram homens que, de certa forma, temiam a Deus. Esses dois homens, também outra coisa que está em comum é que eles vão até Jesus. Os dois, eles vão ao encontro de Jesus Cristo. Outra coisa que nos chama a atenção e que é também comum entre eles, é que eles estão muito sedentos pela palavra de Deus. Os dois chegam e reconhecem que Jesus era mestre, e disse: bom mestre, que farei eu para dar a vida eterna? E Nicodemos chega: rabi, mestre. Então os dois reconhecem, e os dois, eles estão muito sedentos. A alma deles estão sedentos por ouvir a voz de Jesus, por querer mais da parte de Deus. E os dois também estão confusos, e por que não dizer curiosos, como eles deveriam ser salvos. O jovem rico já foi fazendo a pergunta
direta. Jesus, bom mestre, o que eu tenho que fazer para eu poder herdar a vida eterna? Nicodemos já foi meio vamos dizer assim, foi comendo pelas beiradas. Talvez Nicodemos era um mineirinho, e ele vai chegar dizendo: bom mestre, Deus está contigo, porque não é possível o que o Senhor faz se Deus não estiver contigo. Mas Jesus, vendo o coração de Nicodemos, ele disse: Nicodemos, eu te afirmo, em verdade, que se não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. De certa forma, Jesus responde para Nicodemos a pergunta do jovem rico: o que eu tenho que fazer para herdar a vida eterna? Esses dois homens, o que eles têm em comum também é que eles estavam indo atrás da salvação. A alma deles havia um desejo deles serem salvos. Mas o que nos chama a atenção nessas duas histórias paralelas é que a religião que eles seguiam, o judaísmo, a religião deles não davam a eles a certeza sobre a vida eterna. A religião deles não davam a certeza de que eles seriam salvos. O judaísmo, a lei mosaica, o Torá, observe que tanto o jovem rico, ele era cumpridor da lei. Jesus disse: você conhece os mandamentos: não matarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. E aí eu vejo o jovem rico interpelando Jesus, dizendo: Jesus, isto eu faço desde a minha mocidade, desde que eu me conheço por gente eu faço isso. Então o jovem rico, ele era cumpridor da lei. Agora, Nicodemos era, além de cumpridor, era mestre da lei. Era uma pessoa notável dentro da religião judaica. Até porque Nicodemos vai pela madrugada, na calada da noite, escondido de tudo e de todos, talvez com um capu na cabeça, indo atrás de Jesus para que nenhum dos seus pares o veja. E ele vai ansioso, dizendo: Senhor, mestre, rabi, Deus está contigo. Eles tinham este desejo de querer saber mais de Deus. A religião que eles serviam não dava a eles esta convicção, esta certeza. Outra coisa que nos mostra essas duas histórias é que eles estavam vazios de Deus. Eles estavam vazios. Sobretudo, irmãos, isso nos mostra que eles se preocupavam, mesmo vazios, eles tinham uma preocupação: aonde eles passariam a eternidade. Aonde eles passariam a eternidade. Eu penso que todo ser humano deveria se preocupar aonde é que eles vão passar a eternidade. Eu penso que todo homem, toda mulher, todo ser humano deveria se preocupar com a sua imortalidade, com a eternidade, enquanto estão vivos. Irmãos, nós estamos nos últimos dias, como a Bíblia Sagrada nos afirma. Nos afirma a Bíblia que nós estamos nos tempos mais trabalhosos, tempos difíceis, tempos parecidos com o de Noé, tempos parecidos com aquele Sodoma e Gomorra, tempos difíceis. O apóstolo Paulo vai dizer que são tempos trabalhosos, homens avarentos, presunçosos, soberbos, orgulhosos, mais amantes do mundo do que amigos de Deus, homens que amam o mundo, se apegam nas coisas da terra. É esse tempo que nós estamos vivendo.
Sabe, até mesmo os crentes, até mesmo aqueles que se denominam evangélicos, até mesmo aqueles que frequentam igrejas, estão mornos, não estão frios, porque não estão no mundo, e não estão também quentes na presença de Deus, estão mornos. E a palavra do Senhor vai dizer que Deus vomitará os mornos da sua boca. Amados, nós estamos vivendo os últimos dias, o princípio das dores. Jesus, a qualquer momento, Ele voltará e buscará o seu povo, buscará uma igreja lavada, redimida no sangue de Jesus. Nós estamos nos últimos dias, e as pessoas estão desapercebidas, não estão buscando Deus. Mesmo em meio a esta crise, a esta pandemia, as igrejas voltaram, e pasmem, algumas igrejas e algumas cidades voltaram, e pasmem, nem todos voltaram à igreja. Claro, temos as limitações, não podemos aglomerar, mas será que falta amor? Falta vontade? As pessoas se acostumaram em casa, se acostumaram numa vida medíocre espiritualmente, não comungam mais da fé. Nós estamos vivendo num tempo onde a Bíblia nos diz que o amor de muitos se esfriaria. É este tempo que nós estamos passando, mas o ser humano precisa parar e pensar, aonde é que eles passarão a eternidade? Muitas pessoas que vivem, elas não sabem de onde veio, não sabem o que estão fazendo aqui, e também não sabem para onde vão. Estão aqui, não sabem de onde veio, não sabem por que nasceram, não sabem o propósito de suas vidas, o porquê que estão vivendo, e também não sabem aonde passarão a eternidade. E se a pessoa, irmãos, não sabe aonde vai passar a eternidade, é porque esta pessoa é vazia de Deus, é porque esta pessoa, ela está vazia do céu dentro dela. Porque aquele que ama a palavra, aquele que ama a Deus, ele tem convicção da sua salvação, ele anseia pelo céu. Ele sabe que é um peregrino aqui nesta terra, ele sabe que é um forasteiro aqui nesta terra, ele tem convicção da vida eterna, e ele pode falar cheio de alegria: eu sei aonde vou passar a minha eternidade. Mas nem todos conseguem ter esta convicção. Eu quero meditar com vocês. Usei o exemplo do jovem rico e de Nicodemos, que se preocupavam com a vida pós-morte, aonde eles passariam a eternidade. Eu fiz esta introdução, mas eu quero meditar com vocês na história que está em Lucas, capítulo 16. Se você tiver aí com a sua Bíblia, acompanhe, se não, acompanhe somente a leitura. Lucas capítulo 16, versículo 19, a seguir, diz assim o texto sagrado: ora, havia um certo homem rico, que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que se alegrava todos os dias com grande ostentação. Havia também um certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de feridas, que ficava deitado à porta da casa do rico. Ele desejava alimentar-se com as migalhas que caíam da mesa do rico, e até que os cães vinham lamber as feridas de Lázaro. Aconteceu que o mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno
Estando em tormento, o rico se levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro junto dele. Então, gritando, disse: Pai Abraão, tenha misericórdia de mim e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo com água e me refresque a língua, porque estou atormentado neste fogo. Mas Abraão disse: Filho, lembre-se de que você recebeu os seus bens durante a sua vida, enquanto Lázaro só teve males. Agora, porém, ele está consolado aqui, enquanto você está em tormentos. E além de tudo, há um grande abismo entre nós e vocês, de modo que os que querem passar daqui até vocês não podem, nem os de lá passar para cá. Então o rico disse: Pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de que não venham também para este lugar de tormento. Abraão respondeu: Eles têm Moisés, eles têm a lei e eles têm os profetas, ouçam eles. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for até lá, eles irão se arrepender. Abraão, porém, lhe respondeu: Se não ouvem a lei, se não ouvem os profetas, também não se deixarão convencer, mesmo que ressuscite alguém dentre os mortos. Amados irmãos, eu quero pregar a vocês esta palavra sobre... Jesus conta uma história verídica de um homem que teve um grande avivamento, um homem que foi tremendamente avivado, porém ele foi avivado no inferno, ele foi avivado tarde demais. A palavra desta noite é um avivamento no inferno. Olha que interessante. Houve um avivamento no inferno, mas este avivamento foi tarde demais. O homem rico, ele fez tudo o que deveria fazer, o que ele deveria fazer na terra, tudo o que ele deveria fazer na terra, ele fez no inferno tarde demais. Tudo que ele deveria fazer na terra, ele fez no inferno tarde demais. A primeira coisa que ele fez tarde demais está no versículo 22 e 23. Aconteceu que um mendigo morreu e foi levado pelos anjos para junto a Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormento, o rico levantou os olhos. A primeira coisa que este homem rico fez tarde demais é que ele despertou, ele acordou para o fato da eternidade. Tarde demais. Ele acordou, ele despertou, porque ele vivia uma vida aqui, como se nunca houvesse a eternidade. Como se o sepultamento seria o final da linha, mas nada a depois. Ele viveu esta vida regalada. A Bíblia diz aqui no versículo 19 que ele se alegrava todos os dias com grande ostentação. Ele vivia uma vida folgada, ele vivia uma vida de ostentação, ele vivia uma vida regalada nos seus prazeres, como se nunca houvesse a eternidade. Amados, que nós não venhamos, que as pessoas não venham acordar para a eternidade tarde demais, que elas se preocupem com a sua eternidade aqui ainda nesta terra, porque a morte ela é certa, a morte ela vem,
Hebreus capítulo 9, versículo 27 diz que ao homem é dado o direito de morrer uma vez, após isso vem o juízo. É real a morte. A morte é como um predador, está buscando a todo momento. É como Jesus disse: louco, pedirão a tua alma nesta noite. E as pessoas estão como os dias de Noé: casavam, davam-se em casamento, bebiam, festejavam, e elas não se atentavam às coisas eternas. A morte é real. Quantas pessoas acham que a morte é o fim de tudo? E não. A morte, ela vem. Quantas pessoas vivem como se não houvesse a morte? Alguns estudos dizem que morrem 3 pessoas por segundo. O que dá isso aí? 180 pessoas que morrem por minuto no mundo. O que dá 10.800 pessoas que morrem por hora. Por dia morrem 259.200 pessoas morrem por dia. Se esses números estão certos, morrem por ano 94 milhões de pessoas, 608 mil pessoas por ano. As pessoas partem desta terra. Esta vida é passageira, esta vida é momentânea, e as pessoas se apegam com todas as suas forças, com todas as suas energias nesta vida. Esta vida é passageira. A morte, ela vem, ela é real. Este homem acordou para este fato tarde demais. Ele vivia como se não houvesse o amanhã, mas há o amanhã. Nós fechamos os olhos aqui e abrimos os olhos na eternidade. Porém, a morte não acaba com tudo. E esta sentença que a morte não acaba com tudo, isso encoraja os cristãos, isso encoraja os salvos, mas isso também deve soar como um alerta para os pecadores. Não desperte para a eternidade tarde demais. Pense aonde você vai passar a eternidade, aqui e agora, hoje. Porque se nós não pensarmos nisso agora, como este homem rico fez, com certeza vai abrir os olhos tarde demais. No inferno, em tormentos, ele estava, e ele abriu os olhos no inferno, em tormentos. Ali ele pôde entender, de fato existia a eternidade, o que ele nunca se preocupou em sua vida. A segunda coisa que este homem fez tarde demais, está no versículo 23. Ele levantou os olhos e viu Abraão, Lázaro junto dele. A segunda coisa que ele fez tarde demais é levantar os seus olhos. Ele deveria levantar o seu aqui na terra. Ele deveria levantar os seus olhos aqui na terra, mas não. Ele estava ocupado demais para isso, com os seus afazeres. Ele estava preocupado demais para levantar os olhos. Estava tão corrido para ele. Ele precisava curtir a vida. Ele precisava viver esta vida. E ele estava ocupado demais para levantar os seus olhos. Ele estava envolvido demais com a terra. Queridos, quantas igrejas estão envolvidas demais com a terra. O louvor é para a terra, a pregação é para a terra. Tenha bens, tenha bênçãos, tenha coisas aqui na terra, é a teologia da prosperidade.
É aqui na terra, porque a terra aqui, parece que aqui é o céu que Deus preparou. Porque se as pessoas estão endividadas, desempregadas, com a sua saúde debilitada, as pessoas estão no inferno. Essa é a teologia da prosperidade. Coloca o céu aqui na terra. Não. Nós temos o céu para nós, é para lá que os nossos olhos precisam estar voltados. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Paulo vai dizer à igreja de Colosso: olhai para as coisas que são de cima e não nas que são da terra. Buscai as coisas que são de cima e não as que são da terra. É para lá que nossos olhos precisam estar voltados, igreja amada. Quantos religiosos estão somente aqui na terra, estão ocupados demais para olhar para a eternidade, para se preocupar com a eternidade. Este homem ergueu os olhos tarde demais. Não espere para que você eleve os seus olhos. Ele nunca fez isso aqui na terra, ele foi fazer isso no inferno, mas era tarde demais. Outra coisa que este homem fez tarde demais, ele derramou lágrimas. Ele derramou lágrimas e pediu misericórdia tarde demais. Versículo de número 24, diz o texto sagrado, versículo 24: diz assim: então gritando disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e mande que Lázaro molhe a ponta do dedo em água e me refresque a língua, porque eu estou atormentado neste fogo. Ele derramou lágrimas e pediu a misericórdia de Deus tarde demais. Nada moveu este homem aqui nesta vida. Lázaro estava cheio de feridas à porta deste homem, desejando comer as migalhas que caíam da mesa deste homem, e este homem não moveu o coração dele nada. Este homem nunca ajudou Lázaro. Os necessitados estavam à volta dele. Certamente ele nunca se preocupou. Ele só se preocupava com a sua vida. Ele só se preocupava com o seu dinheiro. Ele só se preocupava com a sua mesa. Ele só se preocupava com as suas festas. Ele só se preocupava com os seus gostos. Ele só se preocupava com os seus prazeres. Mas no inferno ele chorou. Quantas pessoas que não derramam lágrimas aqui, mas derramarão no inferno. No inferno ele chorou, mas o choro foi tarde demais. Este homem, meus amados, ele era também a exemplo do jovem rico, e a exemplo de Nicodemos. Ele era religioso também, ele era um judeu, porque a expressão que ele diz, pai Abraão, meu pai Abraão, somente um religioso falaria esta expressão, meu pai. Observe que a religião não salvou este homem. Muitas pessoas acham que por ter uma credencial de 10 anos, de 20 anos, de 30 anos numa igreja, acham que vão ser salvos. Se não entregarem as suas vidas para Jesus, não é porque pertence a um grupo religioso que serão salvos. Ele estava lá, a religião não salvou ele. E repare, queridos, que ele não pede para sair do inferno. Ele não pede para sair do inferno. Ele diz, manda Lázaro, molhe a ponta do dedo e me refresque a língua, porque eu estou atormentado. Ele não pede, ele não chora para sair dali. Por que isso me chama a atenção? Porque ele sabia que ele merecia o inferno. Todos
que estarão no inferno, que estão e que estarão no inferno, sabem que merecem tal condenação. Porque ali, meus amados, também no inferno há a presença de Deus. Mas como, pastor, a presença de Deus? A Bíblia diz em Salmo 139, se eu for até acima das nuvens, aí tu estás. Para onde me esconderei da tua face? Se colocar a minha cama debaixo do abismo e tudo escuro, tu mesmo assim, tu me vês, tu me contemplas. Para onde me esconderei da tua face, ó Senhor? Salmo 139. A presença de Deus está no inferno manifestando juízo sobre todas aquelas pessoas, e elas sabem que elas estão ali porque elas são dignas daquele inferno. Por isso elas não pedem para sair. E eles estão em consciência no inferno, lembrando de tudo o que houve na terra. Porque este homem aqui se lembrou de Abraão, da sua religião, ele se lembrou de Lázaro, ele se lembrou da sua família, ele tinha consciência do que estava acontecendo. E ele derramou lágrimas tarde demais. As pessoas do inferno terão consciência. Se preocupe com a eternidade aqui e agora. A quarta coisa que este homem fez tarde demais, ele se preocupou com a sua família tarde demais. No versículo 27 e 28 diz: comiam, bebiam, casavam. Não, no capítulo 16, versículo 27. Li o 17. Versículo 27. Então o rico disse: pai, eu peço que mande Lázaro à minha casa paterna, porque eu tenho 5 irmãos, para que lhe dê testemunho, a fim que não venham também para este lugar de tormento. Ele estava dando uma confissão: a minha família é igual eu, eles também não ligam para a eternidade. Fala para Lázaro ir lá, faz com que Lázaro ressuscite e vá lá falar para os meus irmãos. Lázaro estava à porta da casa daquele homem, e aquele homem nunca ligou para Lázaro. Com certeza os seus irmãos e a sua família também não. Mas no inferno ele se preocupa com a sua família. No inferno ele se preocupa com os perdidos. Tarde demais. Enquanto estava vivo, nunca se preocupou com a salvação, nem dele e nem da sua família. Nunca se preocupou com seus filhos, com a sua esposa. Será que nós estamos assim, muito envolvidos com as coisas da terra e do mundo? Será que nós não estamos nos preocupando com os nossos filhos? Aonde os nossos filhos passarão a eternidade? Será que nós nos preocupamos onde nossa esposa passará a eternidade? Onde o nosso esposo passará a eternidade? Será que nós somos aqueles crentes que não entregamos nenhum folheto, não damos nenhum testemunho para ninguém, não evangelizamos o nosso vizinho, não fazemos discípulos, não convidamos ninguém para vir à casa de Deus, à igreja? Será que nós também não nos preocupamos com os perdidos? Será que nós vamos deixar para nos preocupar tarde demais? Quando eles morrerem, quando não der mais chance, não der oportunidade? Perceba, irmãos, este homem, ele se despertou para a eternidade tarde demais. Ele olhou para cima tarde demais. Ele derramou lágrimas e pediu a misericórdia de Deus tarde demais. Ele orou e se preocupou com a sua família tarde demais. O homem rico simplesmente viveu como se não houvesse amanhã, mas chegou para ele, e ele pôde
se despertar para a eternidade. Então naquele momento ele ergueu os olhos, ele derramou lágrimas, ele pediu a misericórdia de Deus, ele se preocupou com a salvação da sua família. Houve um avivamento naquele homem, mas ele precisou ver, e isto foi tarde demais. Saiba de uma coisa, a religião não nos salva. Nicodemos experimentou a religião e não experimentou a salvação até este momento. O jovem rico experimentou a religião e não experimentou a salvação até aquele momento, por sair triste da presença de Jesus. Este homem conhecia a religião. Ele diz pai Abraão, ele conhecia a religião e ele definitivamente não experimentou a salvação. Jesus Cristo é o único caminho para nós sermos salvos. Ele veio, morreu e ressuscitou dentre os mortos. Talvez você está apegado demais com esta vida. Talvez você está amando demais esta vida. A palavra do Senhor nos diz: quem quiser ganhar a sua vida, perdê-la-á. Mas quem quiser perder a sua vida, ganha-la. Este homem rico, ele ganhou a sua vida e fez com que perdesse a sua vida na eternidade. Ganhou aqui, mas perdeu a eternidade. Que nós possamos talvez até perder aqui e ganhar a eternidade. Entenda uma coisa, amados: o maior patrimônio de um homem não é, ou de uma mulher, não é a casa que ele tem. O maior patrimônio de um homem ou de uma mulher não é o dinheiro que possui. O maior patrimônio não são os currículos pregados na parede. O maior patrimônio de uma pessoa não é os bens que ela tem, o cargo que ela possui, o emprego que ela está, o status que ela alcançou. Não, esse não é o maior patrimônio de um homem e de uma mulher. O maior patrimônio de um homem é o seu nome, está escrito no livro da vida, e ele ou ela ter a convicção e a salvação, aleluia, a convicção, a certeza desta salvação. Não brinque com a eternidade, não brinque, aleluia. Devemos continuar tendo comunhão com Deus. Deus está dizendo para você: eu não quero a sua religião, eu não quero a sua religião, eu não quero a sua aparência, eu quero me relacionar com você, eu quero derramar água sobre o sedento, mas faça isso aqui, faça isso agora, e busque a presença de Deus, em nome de Jesus. Que você não tenha um avivamento tarde demais. Avive a tua fé agora, ativa a tua fé agora. E talvez eu estou pregando para alguém que a sua fé está manca, está morna, está despreocupado, está apegado com as coisas daqui da terra. Mas Deus, nesta oportunidade, através desta palavra que Ele fala com você, Ele quer te envolver na presença dEle. Ele quer que você tenha experiências novas com Ele. Ele quer renovar as tuas forças. E Ele quer, aleluia, te avivar ainda aqui, para que você não desperte tarde demais. Ouça essa palavra nesta oportunidade, em nome de Jesus. Nós vamos orar neste momento, pedindo as bênçãos de Deus deste avivamento, que nós possamos sempre chorar na presença de Jesus, que nós possamos sempre estar atento para onde nós passaremos a nossa eternidade, e que nós possamos nos preocupar com a salvação da nossa família e dos nossos amigos e de todos enquanto estamos aqui, e que nós possamos também erguer os nossos olhos
a cada dia, buscando a presença do Senhor. Amém? Não espere para você ser avivado no inferno tarde demais. E a você que ouviu esta palavra e que deseja nesta oportunidade aceitar Jesus Cristo como teu Senhor e o teu Salvador, não faça isso amanhã, faça isso agora, faça isso neste momento. Entrega o teu caminho ao Senhor e escapa-te pela tua alma em nome de Jesus. Busque a Deus. Vamos orar. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus Cristo, eu oro, Senhor Deus, por cada um que ouviu esta palavra. Eu oro por cada vida, Senhor Deus, que ouviu esta ministração. Que a fé deles sejam ativadas, que a fé deles sejam renovadas, que a fé deles, ó Pai, sejam neste momento, Senhor Deus, destravada. Ó Deus amado, que eles te busquem em espírito e em verdade, não de forma religiosa, não apenas cumpridores da lei, não, Senhor, mas tendo um relacionamento com o Senhor. Desperta cada um de nós para o fato da eternidade. Desperta-nos para que os nossos olhos sempre estejam voltados aos céus, ao Senhor. Desperta para que nós venhamos a chorar e a clamar a tua misericórdia. Desperta-nos, ó Deus amado, o espírito de evangelista, para nós, ó Deus amado, nos preocuparmos com a salvação de todos. Ó Pai amado, desperta-nos em vida, Pai. Ó Deus querido, em nome de Jesus, e neste momento aquele que está te aceitando como seu único e suficiente Salvador, neste momento ouviu esta palavra e está, Senhor, se reconciliando com o Senhor, está aceitando o Senhor como Salvador, porque o teu Espírito Santo é quem convence, o teu Espírito Santo é quem trabalha. Pai amado, que o Senhor venha perdoar estes pecados e que o Senhor venha, Pai, em nome de Jesus, escrever o nome desta pessoa no livro da vida. Ó Pai, que esta pessoa que está sendo despertada agora, esta pessoa que está sendo avivada agora, esta pessoa que está sendo renovada agora, Pai, abençoa eles em nome de Jesus com a salvação da alma e da vida deles, para a glória do teu nome. Assim oramos e assim agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu desejo que esta palavra seja um refrigério para a sua vida e um ponto de renovo para a sua vida em nome de Jesus. Eu desejo que esta palavra seja uma palavra rema, direcionada para o teu coração, e que te traga uma metanoia, uma mudança de postura, e que você possa amar cada vez mais a Deus com mais intensidade, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos, Deus abençoe a sua vida, no nome de Jesus Cristo. Amém? Um abraço para todos, estamos com saudades. Fiquem com Deus, fiquem com a paz do Senhor. Amém.